Boa tarde. Dando continuidade, então, às atividades do nosso encontro, assistiremos agora ao painel de encerramento do seminário com o título a nova plataforma para os conteúdos digitais da Editora Positivo. Serão abordados aspectos de estrutura, de funcionamento e pedagógicos do novo ambiente virtual de aprendizagem da Editora Positivo. Novamente, teremos uma apresentação híbrida, presencial e online. Para a mediação do painel, chamo o professor Joseph Hazuki Jr. O professor Joseph é licenciado em Letras pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização em Metodologia e Administração do Ensino Superior e MBA em Gestão Organizacional e Liderança pela Universidade Positivo. Há 30 anos, no Grupo Positivo, já atuou como professor e diretor pedagógico das unidades escolares do grupo, bem como coordenador regional às escolas conveniadas ao SPE. Atualmente responde pela direção editorial e tecnológica da Editora Positivo. Chamaremos agora o Yuri de Souza Lima e a professora Marileusa Guimarães. Yuri é formada em Design Gráfico pelo Centro Universitário de Belas Artes e Publicidade pela Escola Pan-Americana de Arte, passou os últimos 10 anos atuando na formação de profissionais e desenvolvimento de conteúdos digitais e novas tecnologias para editoras no Brasil, México, Estados Unidos e Europa. Atualmente é gerente de tecnologia educacional do Departamento Editorial da Editora Positivo e está liderando o desenvolvimento de novas plataformas educacionais. A professora Marileusa Guimarães é graduada em Pedagogia pela Universidade Claritiano e Ciências da Computação pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, pós-graduada em Redes de Telecomunicações pela mesma universidade, e Gestão Educacional pela Universidade Positivo. Lecionou em escolas públicas e privadas e, desde 2005, exerce a função de coordenadora de área de Informática Educativa no Departamento Editorial da Editora Positivo, atuando com a formação continuada de professores com foco na área pública e privada. E na participação online de Portugal, apresento a professora Neuza Sofia Guerreiro Pedro, que é professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e consultora na área do e-learning e tecnologias educativas. Doutora em Educação na especialidade TIC e Educação pela Universidade de Lisboa, possui mestrado em Psicologia da Educação e cursos de pós-graduação na área de e-teaching pela Universidade de Edger, Noruega, e Online Assessment pela Universidade de Wisconsin-Stout, nos Estados Unidos. Assume a coordenação do mestrado em Educação e Tecnologias Digitais e é igualmente coordenadora do Laboratório de e-learning pela Universidade de Lisboa. Com a palavra, professor Joseph. Alô, boa tarde. Vamos então retomar, né, o nosso trabalho de hoje, e esse momento bastante interessante, aqui com os colegas, o Yuri e a Marileusa, também a professora Neuza, que está nos ouvindo, e já vai daqui um pouquinho conversar com vocês. Como eu falei no período da manhã, a partir de 2017, então, nós teremos o ON, que é a nossa plataforma digital, que vem sendo construída ao longo desse ano, de 2016, com vários diferenciais do que temos hoje em termos de portal, diferenciais esses tanto do ponto de vista conceitual, como físico, como proposta de ensino, e estamos numa fase, no momento, de piloto. Tem algumas escolas que estão nos ajudando, a nossa própria escola, o Colégio Positivo Ambiental, é uma dessas escolas que vem pilotando. E um piloto serve exatamente para essa proposta, né? Para você estressar ao máximo aquilo que você criou, inclusive gerar problemas para que ele possa aparecer enquanto ainda isso não foi a público e que a gente possa corrigir a rota à medida do possível nesse momento de piloto. Então, é como quando você constrói um equipamento e você tem que estressá-lo ao máximo, trazendo a ele todas as possibilidades, todas as pressões
de temperatura e pressão, enfim, para deixar realmente as coisas no máximo que ela suporte, porque daí você sabe que no cotidiano a utilização será menos que isso, né? Então, o momento agora é de piloto, é de implementar algumas questões. O projeto é um projeto longo, que não se encerra com a publicação do ON em 2018, mas são no mínimo aí 3 etapas, né? 2018, 17, 18 e 19, e sendo que a maior etapa é de 2017, que é no mínimo aquilo que já tínhamos no portal e que a gente traz aí alguns avanços, depois vem vários diferenciais que realmente vocês ficarão muito bem servidos do ponto de vista de plataforma adaptativa. Então, o ON é o grande lançamento realmente dos nossos produtos, e para falar sobre ele, eu convido então o Yuri, que é quem está gerenciando essa equipe de produção do ON, vai mostrar para vocês, inclusive, visualmente o que nós já temos, mas torno a dizer, nós tínhamos, inclusive, dúvidas, né, se apresentaríamos ou não, porque apresentar algo que ainda não está totalmente concluído pode causar nas pessoas uma expectativa e achar que é muito menos do que já se tinha. Não, não é isso. Quero que vocês compreendam que nós estamos em processo de construção e nos autorizamos a apresentar, porque como já temos a noção do projeto como um todo, vamos apresentar parcialmente, sabendo de onde a gente vai poder chegar. Então, tomara que as impressões sejam boas de vocês, mas eu tenho certeza que quando isso virar uma realidade a partir de janeiro de 17, é muito mais do que nós vamos apresentar aqui para vocês nesse momento, ok? Então, Yuri, com você a palavra. Obrigado. Boa tarde. Bom, então falando um pouco do ON, a gente tem aqui, vou passar aqui. Então, onde que a gente está, para onde que a gente vai e o que que é o ON? Então, o ON está vindo para potencializar um pouco o aprendizado, para trabalhar um pouco, então, com os gráficos, com informações dos alunos, como que os alunos estão desenvolvendo, onde que eles podem chegar, e também trabalhar um pouco com a adaptatividade em cima do engajamento do aluno, entendendo como que ele funciona, que tipo de conteúdo que ele precisa, o que que ele quer e o que que ele realmente vai usar para aprender. Então, onde que a gente está hoje com o portal? O portal ele é um portal de buscas de informações, a gente tem como se fosse um grande baú, cheio de conteúdos, cheio de informações, questões, objetos educacionais, e agora a gente está começando a filtrar esses conteúdos, trazendo esses conteúdos de forma um pouco mais organizada para vocês, e junto com isso a gente está trazendo um pouco mais de informação também. Então a gente está trazendo o acesso, como que os alunos estão acessando, para os gestores, como que esses acessos estão sendo dados pelos professores, se eles estão trabalhando com atividades, com trilhas, como que as turmas estão desenvolvendo, e tudo isso de forma responsiva. Então, como foi falado logo hoje pela manhã, o celular ele não pode ser esquecido. Então, o uso do smartphone ele vai sempre ser mantido, e agora no ON cada vez mais, permitindo o acesso tanto dos alunos quanto dos professores, e agora também incluindo os pais, para os pais acompanharem também o que os filhos têm, se tem tarefa, se não tem, se a tarefa está atrasada, se não está, como que andam as notas desse filho, se tem alguma mensagem. Então toda a parte de comunicação, tudo isso pode ser feito agora pelo ON também. O ON, então, pensando nesse tipo de acesso, a gente tem o gestor, que ele vai ser mantido na plataforma web, isso devido à quantidade de gráficos e de informações que a gente tem, os relatórios, são muitos relatórios, então se a gente consolidasse isso para trazer dentro de um celular, essa informação ia ficar muito pobre. Então nesse primeiro ano, nesse ano de lançamento, a gente optou por manter apenas o acesso via web para o gestor. No caso dos professores e alunos, a gente, como eles são os principais usuários da plataforma, eles estão fazendo uso dessa plataforma constantemente no dia a dia, a gente optou por dar a eles as duas opções.
Tem aluno que não se adequa a computador, tem aluno que não se adequa a celular, e assim como os professores. Tem professor que não tem computador em casa e professor que não tem celular. Então, eles podem fazer o uso em qualquer ambiente, qualquer plataforma que eles tenham. E o pai, o responsável, a família, ele faz o uso pelo celular, porque a hora que ele chega em casa, a hora que ele está almoçando, que ele tem um tempo para acessar, ele recebe uma notificação, aquele pushzinho no celular, né? E ele tem a informação de que alguma coisa está acontecendo ali e pode acompanhar isso em tempo real. Tá? Então, um pouco das ferramentas, como que funcionam as ferramentas, as principais ferramentas que a gente está colocando no ON para esse ano de 2017. A primeira delas é a trilha, então, alguns de vocês devem ter feito os workshops lá em cima e trabalharam com uma dessas trilhas. A trilha, ela funciona com 5 etapas, todas essas etapas são produzidas por nós, então, a gente tem uma sondagem para poder validar o conteúdo, como que esses alunos estão preparados, se eles estão preparados realmente para entrar no conteúdo da unidade de trabalho vigente. Depois dessa sondagem, a gente tem uma etapa de reforço. Então, alunos que não estão preparados, eles passam por uma etapa extra, que é essa etapa de reforço, onde a gente apresenta conteúdos, objetos educacionais digitais, apresenta vídeos, HTMLs, infográficos, textos, e aí, dependendo do aluno, a gente também entra ao longo de 17 com uma adaptatividade. Então, cada aluno vai receber o conteúdo de acordo com o seu perfil pessoal. Se eu sou um aluno que eu aprendo melhor com texto, e com textos curtos, esse tipo de conteúdo vai ser direcionado a mim, e não um vídeo, que é uma coisa que dispersa a minha atenção, enfim. Entramos na terceira etapa, então, que é a etapa de conteúdo, onde temos o livro e todos os objetos educacionais que acompanham o livro. Acabando o conteúdo, a gente passa por uma fase de avaliação, onde a gente entende se o aluno realmente aprendeu aquilo que estava sendo proposto naquela unidade de trabalho, naquela trilha de aprendizagem. E, por fim, uma etapa de Saiba Mais, onde o aluno pode ser contextualizado, ele vai entender o porquê daquilo que ele estava aprendendo. Se ele estava aprendendo aquele conteúdo no ensino fundamental 2 ou no fundamental 1, porque ele vai precisar daquilo no médio, ou dentro do médio, se aquilo pode ser direcionado para alguma profissão que ele vem escolher no futuro. Então, tudo isso pode ser trazido dentro da etapa de Saiba Mais, como um objeto digital, como um infográfico animado, enfim. A segunda ferramenta é a ferramenta de atividades. Então, como a gente produz toda a trilha, tem professores que gostam muito de fazer seu próprio conteúdo. E com isso eles vão trabalhar na ferramenta de atividades, onde eles podem inserir conteúdos próprios, buscar dentro dos nossos conteúdos do acervo da editora, em tudo que a gente produziu, e também buscar em links da internet, fazer vínculos com vídeos do YouTube, do Vimeo, e colocando todos esses conteúdos aí à disposição, e junto com isso fazer ou não uma solicitação de trabalho para os alunos. Então os alunos podem fazer uma entrega de trabalho. E essa entrega também vai poder ser feita tanto pelo celular, dependendo do dispositivo e da plataforma que ele usar, ele vai poder fazer essa entrega de trabalho via celular. Então os alunos que estão extremamente conectados, que estão fazendo uso do celular ativo, eles vão conseguir fazer tudo por lá. Tá? A ferramenta de avaliações também. O professor ele vai poder criar avaliações simples pelo celular, ele vai poder, lógico, na versão web, criar avaliações muito mais complexas, mas ele vai poder acompanhar pelo celular como que essas avaliações estão ocorrendo, se os alunos estão acertando. Então, em cada questão dessa avaliação, qual que é a taxa de acerto e erro da turma. Se ele entra também, ele pode acessar cada aluno, como que aquele aluno desempenhou naquela avaliação. Então, tudo isso está sendo permitido no ON. Os relatórios de desempenho, então, cada uma dessas etapas citadas tem relatórios próprios. Nas atividades, por exemplo, a gente sabe se o aluno acessou, se ele não acessou, quanto tempo ele ficou em determinado conteúdo, quantas vezes ele acessou esse conteúdo. Então, isso permite que o professor acesse e saiba se aquele aluno está preparado ou não para fazer aquela entrega de trabalho. Nas trilhas de aprendizagem, por exemplo, a gente sabe na etapa de sondagem como que o aluno estava, como que ele saiu da avaliação, então como que foi o desempenho dele ao longo dessa trilha, e o professor pode saber e fazer uma reflexão em cima da sua aula para saber se aquela aula foi benéfica para aquele tipo de aluno ou não, e como que ele vai abordar as próximas aulas. E a comunicação e agenda, a última ferramenta aí, que é uma ferramenta bem interessante,
que além de permitir uma comunicação com os pais e com os alunos, por meio dos professores ou gestores, a gente também tem uma ferramenta de agenda. Então, todos os eventos escolares, avaliações, festas, qualquer data comemorativa, tudo isso vai ser colocado dentro da agenda. E os pais vão ser notificados pelo aplicativo e os alunos também vão estar acompanhando. Tá? Aqui, um pouco do nosso piloto. Então, a gente trabalhou em 2 momentos esse piloto. O primeiro momento foi o piloto do 3º bimestre, onde a gente trabalhou com cerca de 500 alunos e 10 professores. E aí, a gente trabalhou no 3º ano, 7º ano e 1ª série do médio, e agora no 4º bimestre a gente está iniciando uma segunda fase do piloto, e aí a gente está ampliando de 1 escola para 4 escolas, e junto com essas 4 escolas a gente aumentou significativamente o número de alunos e professores. Isso está trazendo para a gente uma massa de dados bem interessante, para a gente poder fazer alguns ajustes finais no ON. Então, como o Joseph falou agora, a gente trouxe algumas telas para vocês, mas essas telas podem passar por alguns ajustes, porque esses pilotos estão trazendo informações muito valiosas para a gente de como esses relatórios, como esses gráficos podem ser simplificados e trazer aquela informação de uma maneira um pouco mais objetiva, para a gente não perder muito tempo na plataforma. Aqui, então, passando um pouco pelas telas, como que a gente está navegando. Então, a trilha de aprendizagem, do lado direito a gente tem uma visão do professor, como que ele acessa, então ele tem a lista de disciplinas, ele tem os volumes, e dentro de cada unidade de trabalho ele tem, no mínimo, uma trilha de aprendizagem. Isso do 2º ano do Fundamental 1 à 3ª série do médio. E ali do lado esquerdo, a gente tem uma visão de aluno, de como ele estaria fazendo essa navegação pela trilha. Aqui a ferramenta de atividades, então como o professor faz a criação da atividade e como que o aluno acessa essa atividade. Todas as etapas ali que foram criadas pelo professor. Se essa etapa for um link externo ou um vídeo, ele pode vir acompanhado de algum thumbnail, alguma imagem que enriqueça um pouco mais. Toda essa navegação foi pensada para traduzir um pouco do nosso dia a dia na internet. Então, um vínculo com as redes sociais e com toda a navegação que a gente tem hoje nas redes sociais foi pensado e trazido junto com o ON. Tá? Então, a navegação tende a ser bem simples. Aqui a ferramenta de avaliações, onde a gente faz a criação de avaliação do lado direito e do lado esquerdo, onde a gente faz a criação de questões. Além da criação de questões que a gente pode estar fazendo por conta própria, a editora está disponibilizando junto com o ON cerca de 10 mil novas questões. Tá? Então, todas essas questões vão estar disponíveis e podendo ser filtradas de acordo com as unidades de trabalho, com as disciplinas, com o ano, com o volume, da maneira que o professor julgar mais necessário. Aqui alguns dos relatórios. Do lado direito a gente tem o relatório do gestor escolar, então a gente tem uma lista de relatórios, como que acontece, como que estão as turmas nas sondagens, nas avaliações, embaixo o desempenho das turmas, como que essas turmas estão performando, e do lado esquerdo a gente tem a visão do professor, onde na parte de cima a gente tem um relatório de notas, e embaixo a gente tem ali um dashboard, onde eu tenho as atividades e as trilhas de aprendizagem. Se eu clicar no menu superior, eu posso aprofundar em cada um desses relatórios. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma visão macro de uma turma, ou de diversas turmas, e tudo isso consolidado em alguma etapa específica. E na medida que eu vou navegando e aprofundando, eu consigo entrar em cada um desses alunos e saber exatamente o que cada um desses alunos tem, ou que cada uma dessas turmas está precisando. Tá? Aqui um pouco da navegação por aplicativo. Então, como dito lá no início, a gente tem alguns aplicativos desenvolvidos, a gente tem aplicativo para o professor, para o gestor, desculpa, para o professor, para o aluno e para o pai. Aqui a versão do aluno, então ele pode, na primeira tela ali, ele tem um feed, onde ele sabe tudo o que ele tem para fazer no dia a dia, ele não precisa ficar navegando pelo aplicativo, procurando a tarefa, a atividade que ele tem para desenvolver, está tudo na primeira tela, abriu, acessou, executou. E ali, do lado esquerdo, a gente tem algumas etapas da trilha que podem ser concluídas pelo aluno ao longo da navegação. No aplicativo do professor, ele também pode fazer agendamento com um toque.
ele pode fazer um agendamento de uma trilha, ele pode fazer a criação de atividades, criação de avaliações, ele pode navegar, fazer todo o agendamento, caso ele já tenha alguma atividade criada, ele pode bloquear alguma atividade, reagendar algumas atividades. Então, tudo que ele quiser fazer também, ele pode ali na palma da mão. E aqui, por fim, o aplicativo para a família. O aplicativo da família, ele permite que o pai filtre todos os filhos, ele saiba o que está acontecendo dentro de cada um, ele tem um calendário ali onde ele pode saber todo o relatório da escola, todos os eventos dos filhos. Então, se tem alguma tarefa, alguma atividade, ele acompanha ali. O relatório, se tem alguma coisa que está em atraso, fica vermelho, então aponta isso de uma maneira bem clara. A gente tem o relatório de notas também sendo acompanhado. Esse relatório de notas, ele pode ser liberado pelo professor, mas ele, ao mesmo tempo, ele pode ser bloqueado, e só vai ser liberado a partir do momento que o professor der o ok. Então, podemos usar esse relatório apenas para fechamento de bimestre, como um boletim, ou para o pai fazer um acompanhamento ao longo do ano, ao longo do bimestre, do semestre, do trimestre, com o filho dele. E ali, por último, a ferramenta de mensagens, onde a gente pode fazer o acompanhamento e toda a comunicação. Essa comunicação, ela é importante porque a escola ou o professor, ele faz uma via de mão única. Ele envia essa mensagem para o pai ou para o aluno, e essa mensagem só volta se o professor ou o gestor permitir. Então, quando você está criando essa mensagem, você habilita uma caixa ali que está permitir resposta, e isso vai fazer com que aquela pessoa possa te responder essa mensagem. Caso contrário, ela só recebe como uma notificação, tá? Então, é um pouco disso. A gente vai falar um pouco agora, acho que tirar algumas dúvidas, então, por favor. Obrigado, Yuri. Nós vamos já imediatamente chamar a professora Neuza, que acredito eu já deve estar próxima aí conosco, já está, né? Boa tarde, professora Neuza. Olá, muito boa tarde a todos. Professora, o Yuri acabou de fazer uma breve fala sobre o ON, breve que eu digo por conta do que nós podemos, nesse momento, já apresentar, visto que o ON é um projeto para ser implantado em 2017, porém, uma das questões que mais nos chama a atenção, e que é uma das características fundamentais do ON, é a questão da adaptatividade. Tá? Então, esse é um princípio no qual o ON foi pautado para a sua construção, para o desenvolvimento da sua proposta. Nossa primeira questão, e o nosso pedido a você, é que nesse momento pudesse conversar conosco sobre essas questões de uma plataforma adaptativa. O que é que você tem visto em termos de Portugal, né, ou a comunidade europeia, ou mesmo no mundo, acerca desse tema e como que isso vem sendo idealizado e pensado para o espaço de uma escola de educação básica. Então, gostaria que você pudesse discorrer para a gente sobre essa questão da plataforma adaptativa. Muito bem. Eu vou só perguntar-vos se estão-me a ouvir com qualidade para garantir que este ponto técnico está assegurado para depois responder à questão que foi colocada. Está ótimo. Estão a ouvir-me bem? Está ótimo. Perfeito, ótimo. Tanto visualmente como a sua audição está perfeita. Muito bom. É bom saber que estou então muito próximo de vós. A questão da adaptatividade no contexto de sala de aula já é um desejo do professor há muito tempo. A verdade é que os professores lutam por esta massificação do ensino e procuram no dia a dia responder ao aluno que tem em sala de aula, a cada um dos alunos que têm em sala de aula. E esta luta pode, com este tipo de plataformas, vir a ser minorada, porque a plataforma consegue perfilar em certa medida aquilo que o aluno é enquanto aprendente e, consequentemente, pode ajudar a que o ensino seja direcionado numa lógica tão fiel às competências e às dificuldades do aluno quanto possível. E esta característica que pauta a sala de aula na atualidade tem vindo a ser procurada responder do ponto de vista técnico há um conjunto de anos no contexto europeu, ainda que no domínio dos Estados Unidos ele seja ainda mais marcado.
Tem havido algumas plataformas que têm vindo a ser desenvolvidas e quando eu tive a oportunidade de me cruzar com o produto que o Yuri agora de forma bastante breve apresentou, realmente eu fiquei muito bem impressionada com o produto que estavam a desenvolver e que estarão a desenvolver nos próximos tempos, porque realmente ele tem, do ponto de vista técnico e do ponto de vista pedagógico, esta grande vantagem que é tornar o ensino personalizável. Eu acho que isso é fundamental de sinalizar, que é, vamos tentar que em termos tecnológicos nós demos uma experiência de ensino tão próxima das características do aprendente quanto possíveis. Nesta pesquisa que se tem vindo a fazer no que diz respeito à personalização do ensino, eu gostaria de assinalar 2 pontos particulares. O desenvolvimento que do ponto de vista da inteligência artificial se tem vindo a concretizar e que permite exatamente aos próprios sistemas aprenderem com o perfil de navegação e a tipologia de escolhas que o utilizador faz, de modo a que canalize em termos de informação, aquilo que realmente se encontra de útil para estabelecer percursos de aprendizagem tão adaptados quanto possíveis e ainda a preocupação de estes sistemas nos darem acesso a um conjunto de informação que nos vai ajudar a perceber o próprio processo de aprendizagem do ser humano. Porque até agora não tínhamos sistemas que conseguissem captar em tempo real e que nos permitissem desenvolver relatórios também numa forma tão imediata quanto possível acerca do percurso de aprendizagem de cada um dos aprendentes. E, portanto, tem sido muito interessante no contexto europeu e também nos Estados Unidos esta preocupação em, com o acesso às tecnologias e também à questão das plataformas adaptativas, perceber-se pela primeira vez como é que o próprio ser humano, em situação real, não é em situação laboratorial fabricada, vai aprendendo de forma mais eficiente. E, portanto, eu acho que este vosso projeto, este vosso produto tem estas 2 características. O de ser uma resposta a uma necessidade que já se sente e, simultaneamente, de ir gerar dados que nos podem ensinar mais sobre o próprio processo de aprendizagem dos nossos alunos. E, portanto, eu acho que há aqui uma mais-valia presente e uma mais-valia futura que há de assinalar. E neste contexto eu queria chamar, se calhar, para discutirmos entre nós e para conversarmos um pouco, porque também essa é a nossa missão nestes eventos que temos vindo a fazer com grande satisfação com a Editora Positivo, é pensarmos um pouco mais além as práticas educativas. Eu gostaria de chamar a atenção que isto que nós estamos aqui a encontrar e que o Yuri acabou de apresentar tem uma grande proximidade com aquilo que no domínio da medicina é a própria a personalização do processo de desenvolvimento de fármacos. Hoje em dia, aquilo que se tem vindo a desenvolver com o conhecimento mais particular que se tem do genoma humano e, consequentemente, do genoma que cada um de nós tem, ou seja, do nosso código genético, nós estamos a ver que a farmacologia, ou de outra maneira, a maneira como se produzem medicamentos, ela vai ser cada vez mais personalizável, ou seja, adaptado às necessidades de cada um de nós. E isto é uma grande boa nova para o domínio da medicina e obviamente que nós, enquanto seres humanos, gostamos de saber isto, gostamos de saber que o medicamento vai ser feito exatamente à medida daquilo que o meu corpo precisa e não numa lógica padronizada. E se ficamos tão felizes com estes avanços que do ponto de vista da medicina já se vivem, provavelmente não ao acesso de todos nós, mas eu acredito que brevemente assim será, também é bom perceber que isto é o que nós estamos a encontrar aqui de boa nova no domínio da educação, que é conhecer a estrutura genética que cada um de nós tem no processo de aprendizagem e levar a que os sistemas consigam desenvolver não o remédio, não é? Que seria uma situação ideal ou não, mas que nos pode ajudar a perceber exatamente como é que temos que lidar com a dificuldade de cada um no que diz respeito ao processo de aprendizagem. E, portanto, eu gostava de fazer esta analogia porque realmente eu acho que é neste patamar de avanço que estamos. Personalizar o processo de
construção das etapas de aprendizagem para cada aluno é o que estas plataformas nos permitem encontrar. No contexto português, e isto para responder à questão de em que medida é que isto tem ou não tem eco com aquilo que são as práticas internacionais. Eu digo, obviamente, o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa tem vindo a desenvolver, já desde julho de 2015, uma ideia semelhante com o nosso Ministério da Educação para responder em particular às necessidades de combater o insucesso escolar matemática. Portanto, fazendo o paralelismo com o ensino básico português e aquilo que é o vosso ensino médio, a verdade é que existe uma grande taxa de insucesso que advém da matemática e que condiciona o insucesso noutras disciplinas. E, portanto, temos vindo a pensar e a tentar desenvolver soluções que consigam exatamente perceber o tipo de dificuldade que em matemática, em específico, e vocês aí têm uma solução que abarcará todas as áreas científicas, todas as áreas curriculares, mas aquilo que, em termos de dificuldade de aprendizagem, é o processo vivido no coletivo por todos os alunos e individualmente por cada aluno, exatamente para responder depois de forma eficiente a estas mesmas dificuldades, e este projeto pretende exatamente vir a cruzar com aquilo que é a solução que agora apresentaram. Portanto, eu acho que com essa agenda de 2017 encontramos aqui uma inovação que irá responder àquilo que, do ponto de vista da realidade educativa, é já uma vontade de há muito tempo. A adaptatividade é um ponto forte e eu cruzo exatamente com isto, com a possibilidade de conseguirmos uma diferenciação pedagógica e uma personalização do processo educativo. E para já estes eram os pontos que eu gostava de assinalar. Não quero obviamente tomar o tempo todo desta sessão de encerramento e, portanto, ficarei atenta e contributiva para outros pontos que queiram explorar em conjunto. Obrigado por enquanto, professora Neuza. Quando a professora cita essa questão da personalização, é muito importante a gente voltar a salientar, antes de eu passar a palavra para a Marileuza, que o ON, ele não se reduz às trilhas de aprendizagem, mas seguramente as trilhas de aprendizagem são um dos pontos mais fortes do ON. É importante chamar essa atenção, porque daí pode dar uma sensação de que falou em ON, falou em trilha, né? E não, o ON tem muito mais coisa do que trilhas de aprendizagem, ótimo. No entanto, as trilhas de aprendizagem, e como o Yuri colocou, para cada unidade de trabalho há, no mínimo, uma trilha de aprendizagem, portanto, não há nenhuma unidade de trabalho sem trilha, mas pode haver mais de uma trilha para uma unidade de trabalho. Ela é a mola propulsora, o disparador, eu diria assim, para o trabalho em cima dessa plataforma adaptativa. Por quê? Inicialmente, faz-se uma sondagem, quer dizer, o que o meu aluno já sabe acerca daquilo que eu vou tratar. Segundo, um reforço. Nossa, mas o reforço não tem que estar no final? Não, não necessariamente. Esse reforço vem ao encontro da constatação da sondagem. Portanto, ele pode ser diferente por aluno. Terceiro, o conteúdo propriamente dito. Então, eu já vi o que o meu aluno sabe, ele foi encaminhado para o reforço, por quê? Porque constatamos que, muito provavelmente, o que ele deveria saber ainda não está literalmente construído, aí trabalharemos com o conteúdo. Acabou o conteúdo, quarta etapa da trilha, a avaliação. Então, diante daquilo que ele sabia, diante daquilo que nós reforçamos, diante daquilo que eu trabalhei de conteúdo novo, qual é o status nesse momento? E, por fim, o saiba mais, para que a gente não incorra naquele erro de reforçar somente aquilo que está faltando. Mas o saiba mais, ele vem ao encontro do quê? Então, o que mais você pode saber que o torna ainda mais apto a trabalhar com esse conteúdo para atividades seguintes, para uma nova sequência didática e assim por diante. Então, é um escopo que foi montado que vê onde eu estou, ajuda
na busca de preencher alguma lacuna, trabalha um conteúdo propriamente dito, avalia aquilo que foi trabalhado, verificando inclusive se o reforço foi suficiente, porque ele pode reconduzir para uma nova etapa, e por fim ainda o saiba mais. Portanto, a trilha de aprendizagem, ela pode ser trabalhada de várias maneiras dentro da sala de aula. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar com a Marileusa. Só antes de conversar com a Mari, passar a chamar a atenção de vocês, que dentro da pastinha há umas folhinhas, né, uma papeleta, para perguntas. Recebi 2 aqui, então fiquem à vontade, se quiserem, preencher, e daí a gente vai fazendo isso também, tá? Com a Marileusa, então, eu queria perguntar, até porque surgiu na fala do Yuri, né, do ponto de vista, assim, metodológico, então, pensando metodologicamente a nossa aula, né, o que poderíamos sugerir para as escolas quanto à utilização da trilha? Quais as formas que as escolas, que o professor pode utilizar a trilha de aprendizagem, visto que ela é o carro-chefe do ON? Boa tarde. Bom, nós poderíamos sugerir, agora sim, já 3 abordagens metodológicas no que se refere à utilização das trilhas. Num formato de uma abordagem diagnóstica, num formato de uma abordagem de uma sala de aula invertida, ou numa abordagem de uma utilização das trilhas com o foco de uma tarefa de casa ou um reforço. Queres que eu explique mais detalhadamente cada um? Explico separadamente? Acho que uma questão importante é a questão da sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Porque a própria diagnose e o próprio trabalho com a atividade de casa, já fica mais claro. Própria trilha já se encarrega de fazer isso. E a sala de aula invertida? Então, vamos lá. No que se refere à sala de aula invertida, a utilização das trilhas poderá ser feita da seguinte forma. Como nós já falamos, esse itinerário pedagógico, a trilha, é composta da sondagem, reforço, conteúdo, avaliação e saiba mais. Então, na sala de aula invertida, eu poderia, então, enquanto professor, já efetivar essa trilha na utilização da sondagem e da avaliação antes de ministrar qualquer conteúdo. E esse resultado meu, né, que eu obtenho por meio dos relatórios e desse relatório de desempenho, já vai servir como um resultado e uma ação que eu posso, então, administrar na minha ministração do conteúdo, porque o próprio resultado do relatório eu já vou obter para eu dar um foco inicial na ministração do conteúdo já com o conteúdo, o tema específico, ou seja, eu já sei o que efetivamente os meus alunos já têm por conhecimento e eu já vou adiante. Na abordagem da aula, na sala de aula, o que eu faço? Eu utilizo a sala de aula, então, para propor uma discussão sobre assuntos adicionais, eu proponho na sala de aula uma discussão para elencar uma elaboração de síntese, eu vou além do meu dia a dia, eu elaboro uma sala de aula totalmente diferenciada, eu elaboro uma aula diferenciada da que eu estava acostumada. Então, eu vou diferenciar a minha proposta. Não quer dizer que depois eu não possa refazer a minha avaliação, porque as trilhas eu posso agendá-la conforme eu quiser. Então, podemos dizer, talvez aí que o Yuri também possa nos ajudar. A trilha, ela pode ser trabalhada totalmente dentro da sala de aula, sim, assim como eu posso propor etapas dessa trilha, que sejam feitas antes ainda do aluno vir até a escola, para que quando ele chegue na sala, isso já tenha sido realizado. Sim. Portanto, eu posso desmembrar uma trilha. Posso. Ele pode trabalhar antes em casa a sondagem e o reforço, e depois, de posse desse resultado por meio de relatórios, é que eu posso elaborar e pensar a minha aula partindo do processo, do conteúdo, aí da avaliação e do saiba mais. Sim. Ok. Outra questão que nos chegou aqui, essa primeira veio por meio do Roger, da FALEC, tá? Daqui de Curitiba.
A Júlia também, online, mandou assim: eu já possuo as senhas do portal positivo para o ON. Desculpa, eu já possuo as senhas do portal positivo. Para o ON, haverá novas senhas? Yuri ou Marileusa? Não. Todas as senhas e todo o conteúdo do portal ele está sendo migrado. Então, se eu tenho questões que já foram criadas, essas questões vão ser migradas junto com o meu login, e o meu login vai ser migrado junto. Então, no meu primeiro acesso ao ON, eu vou receber uma tela de atualização de cadastro, onde eu possa atualizar o meu e-mail, o meu telefone, as minhas informações pessoais, e durante essa atualização de cadastro, eu vou criar o meu novo login do ON, mas a senha, usuário e senha serão os mesmos, ao menos que eu queira alterar durante esse primeiro acesso. Uma questão que é importante, isso não chegou em forma de pergunta, mas é uma questão sempre palpitante entre nós, educadores, gestores de escola, enfim. Como fica a questão da formação dos professores para a utilização de tecnologias que normalmente não substituem a sua prática, mas que enriquecem a sua prática, não é? E quando a gente está falando isso para os educadores, para o professor, a gente está falando para a gente também. Dificilmente se fala alguma coisa para alguém que você não esteja fazendo eco em você. Então, uma questão que é de extrema importância é a compreensão de que o ON, ou qualquer outra plataforma, não substitui o trabalho educativo feito pelas pessoas, né? Ele é um recurso, assim como o livro didático é um recurso, é um meio. Talvez o maior problema que qualquer plataforma possa incorrer é ela acreditar que, por meio disso, o trabalho educativo fica no segundo plano, né? Não é essa a intencionalidade do ON, tampouco de um livro didático, tampouco de nada que a gente venha produzir pensando no protagonismo do aluno no seu processo de construção. Então, o ON, o livro didático, as ferramentas que nós utilizamos em sala de aula não podem tirar, em hipótese alguma, esse protagonista, como o próprio nome já diz, protagonista, o principal, que é a aprendizagem do nosso aluno. Portanto, não há processo educativo que fique em segundo plano pela entrada de uma tecnologia que faz, muitas vezes, a vez de algumas ações que nós, educadores, tínhamos para fazer, né? Todos nós, todos aqueles que já pisaram numa sala de aula, que já deram aula, fizeram sondagem. Quando a gente escuta assim, mas o ON vai ter uma trilha de aprendizagem que vai fazer sondagem. Gente, eu já dei aula há muitos anos e eu sempre fazia uma sondagem com meus alunos, né? Puxa, eu estou entrando nessa turma agora, o que os meus alunos já sabem sobre esse assunto, né? Essa é uma prática do professor. Depois do que eles sabem ou do que eles não sabem, então eu trago algum elemento do qual eu detectei que era de extrema importância eu retomar para que eu possa ir em frente com o conteúdo, né? Que no ON é chamado de reforço. Joseph, mas eu também já fazia isso na minha sala de aula. Eu, como professor, sempre fazia um reforço. Ok. Bom, daí a terceira etapa da trilha são os conteúdos. Mas o conteúdo já é o que eu trabalho em sala de aula, né? Então, o que é que tem de diferente? Se o conteúdo é o que a gente vai trabalhar. E nunca perder de vista, né, que se perdermos os conteúdos, qual é o objeto de estudo de cada disciplina, se não os seus conteúdos? Então, o conteúdo faz parte do processo. Mas isso também já fazia. Tá, mas daí a avaliação. Não, a avaliação eu também já faço, né? Também já faço, já aplico lá o meu teste, ou uma avaliação, ou a prova bimestral, ou faço uma arguição, faço um teste oral, também já fazia. Eu saiba mais. Não, saiba mais eu também já fazia, né? Sempre indiquei para os meus alunos um outro livro para ler, agora, né, com o advento da internet, que bom, já indico sites, já trago um outro texto complementar, o próprio livro didático tem vários textos complementares, então também isso já tem. Então, onde que está a diferença se todas essas etapas que eu já fazia continuam fazendo parte agora do ON, que é uma inovação, no entanto, é chamada de trilha de aprendizagem? Penso eu que uma das grandes diferenças está
no registro que tudo isso deixará para a sua tomada de decisão a saber o que fazer na sequência do seu trabalho pedagógico. Coisa que dificilmente a gente fazia. Vamos convir que quando estamos lá no chão da escola, é a hora que a gente fala assim, não, eu tenho que dar conta desse cronograma. Vamos embora. Vamos para frente, vamos ver o que vai dar lá no final. E o final vai dar o que sempre dá. Alguns alunos avançam muito, alguns ficam onde estão, alguns retrocedem, né? E o resultado é assim, eu ensinei, mas se eles aprenderam ou não, essa é a parte deles, né? E no final da conversa, a história não é bem essa. Porque se a gente puxa a função social da escola e a finalidade, o para quê, que falamos hoje de manhã, que é a aprendizagem, não cabe mais a fala de que eu fiz a minha parte e eles é que não fizeram a deles. Ela se perde, não é? Então, se eu fiz a minha parte e o resultado não foi adequado, eu tenho que repetir a minha parte. Esse é o mínimo que na minha função de educador eu preciso preservar. Caso contrário, aí sim, qualquer tecnologia vai me substituir muito, muito, muito melhor do que eu sou. Então, o bom da trilha, quer dizer, aquilo que realmente ela vai nos servir, é o registro que ela vai deixar, o relatório individualizado que ela vai gerar, para dizer, olha, o menino está aqui, ele deveria estar aqui, diante daquilo que com ele já foi trabalhado, diante da série que ele está, diante de todos os conteúdos que ele passou, ele está aqui e ele deveria estar aqui. Professor, esse espaço do daqui até o aqui precisa ser preenchido, né? Há uma necessidade de uma tomada de decisão do que fazer para a promoção desse indivíduo. A escola serve para promover os indivíduos. Nós cuidamos de desenvolvimento humano, né? A gente vai muito além de dar aula. Então, quando eu penso que isso pode ficar registrado para a tomada de decisão da minha ação pedagógica frente aos conteúdos, aí o ON, e no caso a trilha, é bem diferente daquilo que eu realmente faço no meu cotidiano. Então, ninguém, em hipótese alguma, vai dizer que eu não faço sondagem, que eu não faço uma diagnose, um reforço, o conteúdo, enfim. Mas a trilha permitirá aos professores, às escolas, a ter uma postura diferente diante dos resultados. Não apenas uma postura de constatação, mas uma postura de tomada de decisão, respondendo à finalidade principal da escola, que é para que ela serve, e respondendo ao nosso maior papel, que é cuidar da aprendizagem. Então, acho que diante disso, o ON se justifica, né, como realmente uma plataforma adaptativa, uma plataforma que contribui no processo formativo dos nossos alunos, por meio de indicadores e de dizer assim, olha, comparativamente essa realidade com uma outra, com outro aluno, esse aluno precisa avançar. Agora, aonde, né? E quais os recursos que a gente pode lançar a mão para que ele melhore. E uma outra observação, Joseph, como a plataforma ON é adaptativa, quanto mais nós utilizarmos e quanto mais informações forem inseridas dentro deste ambiente, mais nós teremos condições de repassar um feedback comparativo para vocês. Isso que é o importante nós termos de conhecimento. Quanto mais o aluno utilizar a plataforma, quanto mais vocês inserirem informações lá dentro, mais vocês terão como utilizar deste recurso de feedback da plataforma ON. Muito importante isso que a Marileusa trouxe, porque há um Big Data, né, que é um grande depósito, vamos dizer assim, um grande recipiente que nós o alimentaremos, né? E como é que ele é alimentado? Pelo uso, tá? Todas as informações que são geradas dentro do ON, que serão geradas em especial em 2017, para 2018, esse grande repositório estará muito maior. E é apropriando-se dele que as informações começam a ficar cada vez com maior velocidade, cada vez com mais encorpadas, né? Uma outra característica que o ON se propõe a fazer, não em 2017, mas na segunda etapa da sua implantação, é um caráter preditivo, né?
que vai trazer aos alunos algumas informações de extrema importância de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o seu desejo. O que é isso, né? Muitos aqui já sabem do que eu estou falando. Mas, por exemplo, essa semana aconteceu comigo, tá? Pesquisei no Google, estava pesquisando no Google uma determinada cidade que eu tenho interesse de conhecer nas minhas férias. Desliguei, foi embora, tal. Acessei de novo, a primeira mensagem que veio para mim era sobre aquela cidade. Nossa, olha que legal, né? O Google é inteligente. De novo, depois, sugestão de hotéis na referida cidade. O que é isso? Eu entro, por exemplo, numa primeira vez no sistema e peço uma pesquisa sobre música popular brasileira. Ele me dá. Se eu faço isso pela segunda vez, ele me dá. O que ele começa a compreender por meio dessa aplicação e por meio desse uso, né, e por meio daquilo que a gente vai alimentando no Big Data? Puxa, o Joseph se interessa por música popular brasileira. Vamos oferecer para ele alguma coisa nesse sentido. E o próprio sistema começará a trazer para o aluno informação acerca daquilo que ele pesquisou de uma maneira talvez nem tão intencional do ponto de vista pedagógico, mas intencional do seu desejo, da sua vontade de pesquisar alguma coisa. Esse é um caráter da preditividade, que o sistema se antecede e vai começar a oferecer para os alunos informações, sites, textos, acerca daquilo que ele tem de interesse. Isso é um caráter que traz, do ponto de vista de desenvolvimento, muito rico. Porque, além de ser algo seguro, num ambiente de aprendizagem seguro, né, ele vai me trazer realmente aquela informação que muitas vezes eu quero pesquisar e acabei esquecendo, e ele mesmo me posiciona a saber mais sobre aquele assunto que é de meu interesse. Então, essa é uma outra característica do ON, aí já para uma segunda etapa. Marileuza, eu queria perguntar aquela hora para você sobre a questão da implantação. Então, como que os professores terão acesso, como que será o trabalho de formação, de orientação para o uso? Sim, nós temos um trabalho de formação que começa desde a implantação, que será feita em janeiro e fevereiro, como também temos o programa de cursos, onde a informática educativa estará presente, que vocês já conhecem, que é o programa de formação, programa de cursos que acontece durante todo o ano, e todo o programa de curso nós estaremos presentes em todos os grupos, tanto no B1 como B2, faremos também atendimentos específicos, então ao longo do ano estaremos trabalhando em implantações presenciais, implantações via web, estaremos no programa de cursos, como também temos um trabalho de webconferências, enfim, estamos por meio também do 0800, e a informática educativa tem também o trabalho de telefone, de atendimento, sempre à disposição de vocês. É um trabalho árduo no ano que vem. O programa de cursos, então, de 2017, contará com turmas de informática educativa e o tema é o ON. Todo com o tema do positivo ON. Ótimo. Separado por nível de ensino. Ok. Tem mais alguma pergunta para chegar? É que eu não estou enxergando daqui. Davi? Considerações finais, então. Professora Neuza está nos ouvindo? Sim, muito bem. Professora? Sim, estou a ouvir-vos muito bem. Ok. Gostaria de fazer suas considerações finais, professora, acerca do tema. Eu queria acrescentar apenas duas ideias para a grande mais-valia da plataforma, que é o facto de deixar que os professores viverem a segurança de tomar decisões informadas e de não tomar decisões com base no intuitivo ou com base na experiência acumulada, porque apesar da experiência acumulada ter um valor imensurável, a verdade é que todos nós professores sabemos que há sempre aquele aluno que nos surpreende, aquele aluno que nós não conseguimos deixar de dizer que realmente ele fez e consegue fazer de outra maneira.
E eu acho que esse é um grande valor que a plataforma vos irá poder trazer enquanto profissionais, a vocês todos que estão na sala, é exatamente esta possibilidade de a minha decisão ser tomada com base em factos, em informação que é recolhida e que é base, é evidência. Eu acho isso imensamente importante, porque a profissão docente é uma profissão que tem que ser mais marcada pelo saber científico. Claro que sim, o saber pedagógico é muito importante, mas a produção de ciência na educação eu acho fundamental. E depois queria acrescentar um outro valor que eu acredito que tenha que ser também trabalhado em todas as esferas, que é a aproximação entre a relação do conhecimento vivido em contexto escolar e aquilo que pode ser o conhecimento trabalhado de uma outra forma, mas também trabalhado em contexto familiar. Esta relação de proximidade entre a escola e a família tem que ser muito marcada, sobretudo quando os problemas que se vivem em sala de aula não são problemas que ficam circunscritos à sala de aula. Eles são problemas que ampliam-se a todas as esferas, incluindo a esfera do seio familiar. E, portanto, eu acho que a plataforma, nesta possibilidade de ser uma interface que estimula a relação escola-família e em padrões de relação positivos, em que o pai pode ver o que o aluno já consegue e não o mau comportamento, não a dificuldade, não os testes negativos, não é? Que é muitas vezes o padrão de comunicação que a escola tem para com os pais. Eu acho isso imensamente importante. E como pontos de encerramento, eu então sinalizava estas duas pequenas anotações. Se me for permitido depois outras mais, e obviamente porque o dia já vai longo para vocês, terei todo o prazer em fazê-los. Senão, acho que estes dois elementos são pilares fundamentais que esta plataforma pode vir a construir no contexto escolar nos anos que se seguem. Obrigado, professora Neuza, obrigado pela participação, pela sua presença. Ótima noite, aqui são 17h15, mas aí já é noite. Então, muito obrigado por ter estado conosco. Até uma próxima. Muito obrigado eu. Cumprimentos a todos. E até breve. Marileuza, obrigado. Yuri também, né? Vou finalizar agora aqui. Bem, para finalizar, então, eu fui observando durante o dia algumas questões e queria apenas pontuá-las aqui com vocês. E essa que a professora Neuza colocou agora, eu acho uma das principais, né? Primeiro, o que se revela no nosso dia de hoje, o que a gente pode concluir de todos os momentos, seja da fala inicial, seja dos workshops, dos painéis ou daquilo que ficou exposto ali no saguão. Muito obrigado aos professores que trouxeram os seus pôsteres, que enviaram, aqueles que estão nos ouvindo, apenas tem várias pessoas online, então os que estão nos ouvindo também, nosso agradecimento pelo envio do pôster e por terem ficado, né, tanto tempo online aí conosco, nos ouvindo. Eu pediria então que observassem algumas questões que, para mim, foram, assim, reveladoras. A primeira delas, sobre a importância permanente da escola revisitar o seu papel. Compreender qual é o seu papel, qual é a sua finalidade, né, fazer esse processo de autorreflexão permanente, tá? Porque a tendência das escolas entrarem no piloto automático é enorme, é avassaladora. O trabalho cotidiano dentro da escola, no trabalho com as famílias, no trabalho com os pais, os professores, a comunidade, e com tudo aquilo que interfere no nosso cotidiano dentro da escola, é avassalador e nos deixa, e nos coloca essa condição de pensar o porquê e o para que existimos, muitas vezes, eu não vou dizer em último plano, mas num plano muito menor do que ele deveria estar, né? Então, na nossa lista de prioridades dentro da escola, o pensar a nossa finalidade está situado aonde? Acho que ele precisa ser o ponto número 1.
Se a gente conseguir fazer essa reflexão permanente, nós, gestores, professores, nossas equipes de coordenação, já é um ponto muito importante para o sucesso da escola, esse sucesso permanente que nós almejamos. Para que servimos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel frente a cada aluno que está na nossa frente e qual a nossa função social. Lembrando, então, a fala que a professora Neuza trouxe, fazer escola é uma ação intencional, né? A questão da intencionalidade do processo pedagógico precisa estar permanentemente sendo discutida no âmbito da escola. Então, eu traria isso como um dos pontos de extrema importância. Cuidamos e tratamos de desenvolvimento de pessoas, não apenas de ministrar conteúdos. Tem sites, tem plataformas, tem materiais digitais ou físicos que estão fazendo o trabalho dos conteúdos muito melhor do que nós. Se reduzirmos a escola a ministrar conteúdos, não é nem que seremos, já estamos substituídos, né? Então, focalizar o trabalho da escola em cima da questão de que estamos desenvolvendo pessoas. E desenvolver pessoas implica, inclusive, em fazê-los conhecer o que é que foi produzido historicamente pelos homens, para que possa permitir com que eles possam avançar, assim como a gente avançou também, só que em outros tempos. Então, o que é que cabe ensinar para uma criança que hoje está no primeiro ano do fundamental, ou no segundo, e que daqui 10, 15 anos, né, não temos nem noção de como que estarão a questão das mídias daqui 10 a 15 anos. Então, o que preparar essa criança? Temos que cuidar do desenvolvimento dela na sua totalidade, e não apenas de conteúdos. A segunda questão, sobre processos educativos, né, os quais estamos inseridos. Quando a gente já fala em processo, nós já estamos dizendo de uma sucessão de etapas. Não estamos estanques em nenhuma etapa única. Portanto, processo educativo é aquilo que nós estamos inseridos desde o momento em que começamos a preparar a nossa aula até os resultados finais que esperamos dos nossos alunos, né? Não somos ministradores de aula, dadores de aula. Somos mediadores de processos educativos, que, dentro deles, há momentos, sim, onde os conteúdos escolares são trabalhados. Que conteúdos esses? Os conteúdos pertinentes à escola, né? O maior pecado é tentar ficar procurando na escola conteúdos que não são do recorte da escola. Tá? O conteúdo acadêmico é um conteúdo muito maior. Dele é recortado aquilo que cabe na escola, de acordo com a faixa etária e com a série que esse menino está inserido. Então, ficar tentando encontrar na escola aquilo que não é do espaço escolar é uma judiação para a criança, para o professor, para o produto, né? Porque às vezes a gente olha o livro, ou o livro digital, e vai dizer assim, mas está faltando tal coisa. Mas sob qual ótica que a gente está olhando? Sobre o recorte da escola ou sobre o recorte da academia? Né? Então, há atenção para isso. O que é da escola é aquilo que cabe no período escolar, pertinente e adequado a uma determinada faixa etária e a uma série. Há várias outras coisas que são objeto de estudo da disciplina, mas não para a escola de educação básica, não é? Não dá para pensar, por exemplo, vou pegar um exemplo próprio. Eu fiz letras, minha primeira formação é letras. Estudei linguística? Sim, muito. Não posso imaginar que um aluno de educação básica tem que saber o tanto de linguística que eu sei. No entanto, se a sua opção for fazer letras um dia, aí sim ele terá essa oportunidade de aprofundar os conteúdos de linguística para se tornar um professor, uma pessoa conhecedora maior desse conteúdo. Portanto, querer exigir que um livro didático tenha tudo aquilo que a academia também vai ministrar futuramente é totalmente inoportuno. Então, lembrar dessa questão de processos educativos. Uma terceira questão que eu coloco aqui é a constatação da necessidade de novos modelos, né? Novas performances, novos designs, como foi trazido, seja de espaço físico, seja de aula, seja de um plano de aula, seja de um planejamento, seja de forma de como pensar os conteúdos no espaço escolar. Então, o momento requer novos modelos, ele pede, né, um novo formato para os mesmos conteúdos.
nova documentação legal que está para surgir aí, que todos vocês sabem, que é a base curricular comum, ela está prevista como lançamento oficial no mês de abril do ano que vem. Então, o MEC tem até o mês de novembro desse ano para encaminhar a leitura para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação tem de novembro desse ano a abril do ano que vem para a sua divulgação. O que a base vai trazer? E em que o MEC está se apoiando? Na segunda versão que já estava sendo discutida em âmbito nacional. Portanto, para a educação básica, educação infantil e ensino fundamental, prevalecerá a versão 2 da base, que já estava em discussão, com ajustes. Até porque de agora até novembro, que é quando o MEC tem para entregar para o Conselho Nacional, não há tanto tempo para uma reestruturação de uma nova base. Tá? Então, para as escolas que já estão nos perguntando, puxa, mas o que virá na base curricular? Provavelmente, para a educação infantil, F1 e F2, muito similar à versão 2 que já está publicada. Isso está disponível aí em qualquer site de educação. Então, provavelmente mudará pouca coisa. É essa a versão que será encaminhada para o Conselho Nacional de Educação. Para o ensino médio, está sendo reescrita. Tá? Então, há uma documentação de base, que é a mesma, no entanto, com muito mais alterações do que tem hoje a versão 2. Portanto, orientar-se na versão 2 para o ensino médio não é uma boa alternativa no momento. O melhor é aguardar aí o que vem, porque ela vai trazer as alterações tanto para as 1.200 horas obrigatórias, que é o primeiro 1 ano e meio do ensino médio, quanto para as 1.200 horas depois para o período 1 ano e meio flexível. Tá? Então, essa documentação oficial deve ser divulgada no mês de abril de 2017. Por isso, aquela minha fala inicial pela manhã, de que para 2018 é que teremos alguma coisa na prática, porque não é possível alguém divulgar uma decisão legislativa final em abril e imaginar que vai ter alguma ressonância nas escolas no mês de abril, quando o barco já está andando. Então, o que virá de alteração é para 2018. Tá? Mais uma questão que eu queria apenas trazer para vocês, para finalizar, a importância do ON, né, e dessa plataforma, torno a dizer, como um espaço de reflexão para os professores, para as escolas, para a sua tomada de decisão mais acertada. Tá? Então, o ON se propõe a revelar para a escola, gestor, educador e família, tá? Qual é a posição do seu filho nesse momento, ou do seu aluno nesse momento, aonde que seria recomendável ele estar, e esse caminho do onde estou e onde quero chegar, como deverá ser percorrido. Tá? Essa é uma questão fundamental, porque por meio desses relatórios é que será possível aí as escolas saberem o que elas vão colocar nos seus planos de trabalho, nos seus planos de processo de recuperação, na projeção do seu planejamento, o que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que eu preciso revisitar, o que é que eu preciso refazer no meu processo de trabalho pedagógico. Isso vai ser fundamental, é algo que nós não temos hoje, é totalmente interligado com o livro didático, porque as trilhas são em cima das unidades de trabalho, portanto, acredito que a gente fecha esse círculo, né, na medida em que trazemos para vocês orientações metodológicas acerca do produto, o produto propriamente dito, e essa mídia, esse grande sistema, essa grande plataforma para ajudá-los na tomada de decisões dos processos dos seus alunos e dos seus professores. Então, de coração, eu tenho certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor. Muito crentes e muito seguros de onde estamos indo. Toda a atividade que está sendo desenvolvida para o ON, toda ela pautada em pesquisa. Nada está sendo pensado porque é legal, porque vai ser bonito, ou porque no concorrente tem. Não, é pesquisa, sabendo o que é que dá certo, o que o chão da sala de aula nos diz, que pode funcionar
para melhorar a performance dos nossos alunos e sairmos desse patamar tão desastroso que a educação brasileira está colocada nos dias de hoje. Então, essa é a nossa pretensão, trazer uma contribuição para as escolas que vise, né, o crescimento dos nossos processos educativos, mas, sobretudo, pessoas melhores, alunos melhores, com um desenvolvimento mais apropriado, que é o que todo mundo merece, né? Acredito que esse é o nosso propósito maior e que a gente vai entregar isso para vocês em 2017, tá? Eu me despeço e agradeço a vocês a paciência, a escuta, né? Muito obrigado por terem estado conosco. E agora o Davi só faz as considerações finais. Pessoal, ótima noite para todos, um bom retorno para quem vai sair de Curitiba. Um abraço. E fazermos o encerramento, algum autor que apresentou o pôster e que ainda não pegou o certificado, está lá com o Roger no foyer, tá certo? Então, aqueles que ainda não pegaram seus certificados, que apresentaram trabalhos de relatos ou pôster, é só pegar com o Roger. Muito bem, agradecemos ao professor Joseph as palavras e chegamos ao final desse nosso encontro. Então, em nome da Editora Positivo, queremos agradecer a todos que participaram, tanto presencialmente quanto online, e temos a certeza de que pudemos agregar mais conhecimentos e experiências novas e que vão nos ajudar a redimensionar a nossa prática educativa e o nosso ensino e a nossa intervenção em sala de aula. A ideia é sempre se indagar sobre o que estamos fazendo e procurando sempre inovar. Tudo isso para que o resultado dos nossos esforços seja uma educação de qualidade para aqueles que são sempre a razão do nosso trabalho, os nossos alunos e alunas. Despedimos-nos na expectativa de nos encontrar novamente no próximo ano, para continuar nesse processo permanente de formação e de enriquecimento da prática educativa. Então, muito obrigado e até a próxima.